Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos os alunos que já estão chegando aí para assistir a aula do curso técnico em serviços jurídicos. Nossa disciplina atendimento ao público. Bom dia ao nosso diretor de imagem, bom dia ao nosso professor assistente, bom dia aos professores mediadores, tá? Esperantina, Isaías Coelho, João Costa, Santa Filomena. Eita, coisa boa, gente. Quarta-feira é o melhor dia da semana. Não sei para vocês, mas para mim, só em estar aqui, acordar e já saber que eu venho para cá, dar aula para vocês, né? Hugo Napoleão, essa turma é maravilhosa. Quem mais está aí? Antônia Machado. Oh, coisa boa, gente. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula. Como é que está sendo esse iniciozinho da semana? Segunda, terça, hoje quarta, né? Tá passando tão rápido, gente. A gente já está em novembro e o novembro está passando rápido também, né? Sempre quando chega nesse mês, é assim um pulo. Daqui a pouco Natal, Ano Novo e um novo ano, né? Uma nova virada de ano, não é verdade? Então vamos lá aprender mais um pouquinho sobre atendimento ao público. E aí eu digo para vocês, atendimento ao público desde o início da disciplina, eu digo para vocês que isso é de suma importância para vocês, futuros técnicos em serviços jurídicos, que vocês também vão atender, né, os clientes, certo? Nos órgãos públicos e privados, tá? Então vamos lá, o tema da aula hoje, no objeto do conhecimento, é processo de comunicação. Certo? E o objetivo é compreender o que é comunicação e aprender sobre o feedback da teoria à prática, sempre com resoluções de questões. E sempre de início, para começar a nossa aula, eu trago sempre o quê? As questões da aula passada, para recapitular o assunto, para a gente se interagir aqui e se engajar, né, no que a gente vai ver hoje, tá? Bom, assinalar a alternativa que indica uma frase incorreta, tá? No que se refere a um bom atendimento, as alternativas de A a D. Na alternativa A, vou tentar saber de imediato e depois entre em contato. Tá? Mostra interesse de quem está atendendo, certo? Mas, afinal, o que pretende saber? Né? Sim, ele está, deseja que lhe transfira a chamada? Né? Se não se importa de esperar um pouco, eu vou tentar localizá-lo. Tá? A frase incorreta, no que se refere a um bom atendimento, a frase incorreta é essa, mas afinal, o que pretende saber? Né? Você vai estar atendendo o público, o cliente vai chegar com uma dúvida. Então, você pode simplesmente ajudar a tirar essa dúvida do cliente, certo? Você não vai querer saber o que o cliente vai falar com o advogado, tá? Então, muito cuidado com algumas frases, certo? Quando se diz que uma das regras do bom atendimento é que ele seja rápido e produtivo, fazendo-lhe o melhor com que se tem de recursos disponíveis, o atendimento é normatizado, subjetivo, relativo, eficiente ou conclusivo? Nós vimos na aula passada que ele é eficiente. E Maria das Dores procurou a prefeitura, né? Então se coloquem no lugar da Maria das Dores. Procurou a prefeitura para relatar o problema que aconteceu durante a poda de uma árvore em frente à sua casa, né? Que é um problema, gente, poda de árvore é um problema. Todo ano tem esse problema, principalmente quando chega a época das chuvas, né? Não sei se vocês já se depararam com isso, mas aqui é um caso sério, né, Jackson? Período de chuva e vão pensar em cortar a árvore. Não sabe que sempre tem aquele períodozinho do ano que tem muita chuva, que pode cair árvore, né? Que os fios podem se enganchar em alguns galhos, não é verdade? Então, poda antes desse período chegar, tá? Olívia, bom dia. Então, para procurar um problema que aconteceu, né, durante uma poda de uma árvore em frente à sua casa, uma vez que o serviço não foi bem feito. E ocasionou danos à sua residência. Que forma é a mais adequada para o atendimento inicial da Maria das Dores, né? Dizer que o problema não é da prefeitura, porque a poda foi feita por terceirizados, solicitar que ela retorne com fotos que mostrem as avarias e levar 3 testemunhas que comprovem o fato,
Pedir desculpas e dizer que vai registrar a reclamação e comunicar o fato à área competente. Comunicar a ela que é assim mesmo e que vivem reclamando das podas feitas, né? Ou justificar o fato dizendo que o que ocorreu faz parte do procedimento padrão e que erros acontecem. Bom, é pedir desculpas, né? É se retratar, tá? Com a Maria das Dores, e vai registrar a reclamação, vai protocolar a reclamação e comunicar o fato à área competente, tá? Nunca dizer que o problema não é da prefeitura, mesmo se a empresa é terceirizada. Nós sabemos que a maioria desses órgãos trabalham com muitas empresas terceirizadas, mas a responsabilidade não é da empresa terceirizada. A responsabilidade também é do órgão que contrata essas empresas para que seja efetuado o serviço. Beleza? Bom, e aí a gente entra num processo de comunicação. Tudo que vamos ver agora, vocês vão lembrar de aulas anteriores. Não é repetida a aula. Tá? Eu sempre falo aqui que esses assuntos, né, são como elos. Um depende do outro e vocês vão aprendendo melhor ainda, certo? Bom, nós sabemos que a comunicação é um fator muito importante, tá? Para a boa qualidade do atendimento, pois é através dela que ocorrem todos os processos de relacionamento, né? E sem o qual não seria possível a realização de grandes resultados, né? Um processo de comunicação, lógico que ocorre em todo o processo de relacionamento. Seja ele no relacionamento, né, entre família, todo relacionamento, em qualquer área familiar, área social e área do ambiente de trabalho. E a gente só se comunica, gente, quando tem uma relação com uma ou duas ou mais pessoas, tá? Então, essa relação faz com que ocorra o processo de comunicação. Tá? E aqui tem a imagem de um emissor, ou seja, de quem transmite a mensagem, vai transmitir a mensagem através de um canal. Durante toda a mensagem, a transferência de mensagem, a mensagem vai ser codificada. Tá? Pode ocorrer ou não ruídos de comunicação, certo? E tem o receptor, ok? Que é quem recebe a mensagem, tá? Bom, ela existe sempre em dois pontos, né? O emissor, que é quem envia a mensagem, e o receptor, que recebe a mensagem, tá? Mas que o grande problema é quando surgem interferências entre eles, né? O que é bastante comum. Interferência entre o emissor e entre o receptor. Tá? O emissor está aqui. E o receptor. E onde ocorre a interferência? Que são os chamados ruídos. Os ruídos são as interferências. Tá? Para que o significado seja transferido, tá, é preciso que um emissor transmita uma mensagem e um receptor compreenda a mensagem. Essa mensagem ela tem que ser compreendida. O receptor ele tem que ouvir bem a mensagem. Teve dúvida? Pergunta. Para que não haja dúvidas, para que não haja ruídos, para que não haja interferência, que esse receptor, quando for passar novamente a mensagem recebida, que passe, que transmita de uma forma correta. Tá? Então, muitas vezes, por exemplo, se eu for passar uma mensagem para o meu diretor de imagem, se ele não entendeu, tá? Se ele quer repassar essa mensagem de forma correta, ele pergunta, professor, então a senhora que está falando isso, exatamente. É desse jeito aí. Não tem problema nenhum você perguntar, certo? Por que eu digo que é bom perguntar para o emissor, realmente, se aquela comunicação é a que ele queira que eu repasse, né? Porque nós vivemos no mundo, gente, essas relações interpessoais, nós temos muitas mensagens recebidas e muitas mensagens enviadas. Tá? Então, a demanda aumenta, você fica sobrecarregado, é muita coisa para fazer, muita coisa em mente. Tá?
Você pode esquecer. Eu simplesmente... Oi, Vera Mendes, bom dia, seja bem-vindos. Eu vou admitir. Né? A demanda é grande de muita coisa, né? Diariamente, Jackson. Tem coisas que eu esqueço. Dá branco, gente. Está dando branco. Não é a idade, não, viu? Não vão dizer que a professora está velha, não. Tá? Não é a idade. É porque é muita informação. Eu tenho certeza que os professores mediadores também passam por isso. É muita informação. Tá? É muito conhecimento. É muita mensagem que a gente recebe. Tá? É muita responsabilidade. É só respirar, parar e... Peraí. Deixa eu ver aqui essa mensagem que eu tenho que passar, tá? E repassar. Então, tem que ser com calma, tá? Isso aqui é uma máquina, certo? A nossa mente, o nosso cérebro é uma máquina, tá? A gente alimenta com conhecimento, certo? Mas, né, vamos ter calma, tá? Bom dia, esse curso é o de técnico de serviços jurídicos? Sim, bom Jesus, bom dia, o curso técnico de serviços jurídicos, disciplina atendimento ao público, tá? E hoje a aula é processos de comunicação, beleza? Bom, a comunicação não se limita meramente à fala, nós já vimos isso. O que é comunicar? Não é só falar, a maioria da parte é ouvir. Comunicação é ouvir, certo? É como você ouve, como você vai interpretar, tá? Para poder repassar aquela mensagem. Bom dia, Pedro II. Tá? Bom, não se limita meramente à fala e pode assumir diversas formas, como, por exemplo, ofícios, meios de comunicação, né? E-mails, ordens de serviço, apresentação visual ou símbolos e mensagens não verbais. Certo? Tais como expressões faciais, né? Roupas, corte de cabelo, entre outros. Expressões faciais. Gente, tem pessoas que olham para a gente só em olhar e fazer uma expressão, a gente já sabe o que aquela pessoa está querendo dizer. Tem pai e mãe que olha para um filho, o filho se prestar atenção, né? Então já sabe o que o pai e a mãe estão falando, basta olhar. Né? Isso é uma forma de comunicação, certo? Ela ocorre sempre sobre duas formas bem definidas, a comunicação formal e a comunicação informal. Tá? Na comunicação formal, nós temos uma hierarquia, né? Dentro da empresa, respeitando sua administração, seus valores e os objetivos. O importante na comunicação é o cuidado e a preocupação com os interlocutores na transmissão dos dados, ou seja, na emissão dos dados ou das informações em questão para que se obtenha o sucesso no processo desejado. Então, o cuidado é esse, a preocupação é essa, tá? É na emissão das informações, ou seja, na emissão das mensagens, para que se obtenha o sucesso nesse processo de comunicação. E quando a gente fala a comunicação formal segue uma hierarquia, é que ela é vertical, tá? Eu tenho o meu superior vai mandar uma mensagem, vai mandar fazer alguma atividade, e isso é uma comunicação, tá? Formal, seguindo uma hierarquia. A comunicação informal, ela não possui regra alguma, tá? Ela não tem hierarquia, certo? Passando até mesmo por cima dos níveis de autoridade. E isso é uma comunicação que nenhuma organização quer ter, tá? No seu ambiente de trabalho. E nem também no ambiente familiar. A gente não quer uma comunicação informal, certo? Mas acontece. É por meio desta comunicação que o funcionário transmite sua satisfação e insatisfação em relação à instituição. Tá? Tem uma opinião sobre a empresa? Guarda para si. Sabe por que é bom guardar a sua opinião sobre a sua empresa que você trabalha? Né? Vocês, futuros técnicos em serviços jurídicos, muito cuidado, não só vocês, mas as outras áreas também. Isso é para todas as áreas. Tá? Cuidado quando você for... cada um tem uma opinião sobre a empresa que trabalha. Né? E essa opinião é diferente, certo? Diego dos Santos Rodrigues, bom dia, de São Lourenço do Piauí, seja bem-vindo, Diego. Então, guarda para si a sua opinião. Os professores mediadores, né? Professores têm uma opinião sobre a unidade escolar que trabalha. O professor tem uma opinião sobre o diretor, ou seja, sobre o seu chefe, né? Do colégio.
Mas guarde para si a sua opinião. Porque a partir do momento que você não guarda para você mesmo a sua opinião sobre o ambiente de trabalho e vai comentar com outro colega, né? Aí passa a ser uma comunicação informal, porque aquele seu colega pode passar informação para outros, né? E aí, se for uma opinião ruim sobre a empresa, pode ter certeza que a sua opinião vai ser, né, um assunto para todo o ambiente de trabalho. Tá? É caracterizada pelo processo não estruturado da informação, envolve todos os níveis da companhia e o assunto não se restringe necessariamente a questões profissionais. É o que eu digo, a opinião pessoal. Se é pessoal, fica para você mesmo. Tá? Não precisa você falar a sua opinião. Ok? São Brás, bom dia. Aroeira de Itaim, bom dia. Algum se está com problema no áudio? Está com problema aí no áudio? Aqui tá ok, tá? É só Aroeira que está com problema no áudio. Eu peço a todos que falem aí se o áudio está ruim, certo, gente? Se tem algum problema técnico aí, porque se o problema for aqui, a gente resolve rapidinho, tá? Então, veja também se é no IPTV, se está ruim, ou se é no YouTube. Tente no YouTube para ver se o áudio está ok. Tá? Olha aqui, o meu diretor de imagem está falando que é bom reiniciar o equipamento. Quem estiver com problema no áudio. Beleza? Vamos lá. Bom, dentro desse processo de comunicação, nós temos a comunicação via internet, né? Através de mídias. Certo? Nas comunicações via internet, vale a informalidade, mas jamais a deselegância. Nunca. Nenhum tipo de comunicação não use a deselegância. Certo? Seja elegante, seja educado. Este é um meio de comunicação eficiente, mas pode não ser o mais adequado em determinadas situações. Evite extrapolar ao fazer piadas e gracinhas na internet, redes sociais. Gente, tem gente, né, sem mentira nenhuma, tem empresas com a sua rede social profissional, tá? E tem funcionários que simplesmente colocam piadinhas, gracinhas nas redes sociais, né, sem imaginar o resultado dessa ação, tá? De fazer piadas, de escrever certos comentários indesejados, né, deselegantes, certo? Então, muito cuidado em rede social. Sem estar na rede social, nós somos observados como profissionais. E rede social, tá? Rede social é aí que mostra mesmo a nossa imagem, certo? Porque é aí que a empresa começa, o órgão começa a observar também os funcionários através das redes sociais. Eles ficam observando, certo? Jamais envie spams, isto é, mensagens comerciais ou correntes sem autorização do receptor. Quem nunca recebeu corrente? Né? Passe para 20 pessoas dos seus contatos, passe para 5 grupos. Né? Se você tem um grupo corporativo, o grupo, toda empresa hoje, todo setor tem aquele grupo no WhatsApp. Né? Vou perguntar aqui para o meu diretor. Meu diretor, você tem um grupo no WhatsApp do seu setor, certo? Olha aí. Tem o grupo dos diretores de imagem, né? Tem o grupo dos professores. Então, recebeu uma corrente, uma mensagem comercial, ali não é lugar para você passar, tá? Certo? Olha aí, a Olivia falando que o áudio está normal. O professor assistente Joseni também disse que aqui está normal. Tá? Veja aí, Aroeira, se reinicia o equipamento, se melhora, tá bom? A digitação deve ser clara. Cuidado com as palavras. Né? Ah, professora, mas é porque eu sou ruim no português. Gente, sabe o que é que eu fazia? Uma dica para vocês. Né? E isso é normal, isso pode acontecer. Quando eu escrever uma palavra que eu não sabia como é que escrevia, quem estivesse ali perto de mim, eu disse, vem cá, a palavra tal se escreve como? Eu pergunto. Né? Não é porque nós somos professores, tá? Que nós sabemos de tudo. Né?
Só professor de português mesmo. Vai escrever, escreve bem direitinho. Mas, às vezes, quando eu vou mandar uma mensagem, eu releio aquela mensagem. E é isso que a gente viu em outras aulas, sobre reler a mensagem que a gente vai passar. Seja por mensagem no WhatsApp, seja por e-mail, né? Seja algum documento oficial que você está digitando. Né? Então, vocês, futuros técnicos em serviços jurídicos, principalmente, têm que saber o que está escrevendo. Uma vírgula pode mudar tudo. Pode mudar a interpretação do que você está querendo passar para o receptor. Tá? O texto, antes de enviá-lo, revisar o texto antes de enviar. O e-mail deve ser assinado e terminar com uma saudação. Nós já vimos as saudações. Né? Evite jargões, evite gírias. Né? Ah, professora, mas é porque o meu cliente aqui do meu escritório, do meu órgão aqui, do meu setor, é meu amigo. Pedro II, normal também o áudio. Né? É meu amigo, então eu trato ele com gíria, com apelido. Não, você é profissional, você está mandando um e-mail profissional, um e-mail da corporação. Né? Nem todos conhecem o seu código, certo? Evite texto rebuscado com todos os recursos do computador. As imagens devem vir fora do corpo do e-mail. Mande-as anexadas, tá? Certo? Pesa menos e descarrega mais rápido. Em qualquer dos casos de comunicação, né, escrita, devemos observar com cuidado a estética. Certo? A objetividade, a clareza, a simplicidade, a correção da linguagem. Olha aí sobre a correção da linguagem. Né? Principais interferências: dispersão, linguagem, meios de comunicação, entonação, postura corporal. Tá? Essas são as principais interferências no processo de comunicação. Detalhe. Recentemente, olha só, entonação. Pode ser no falar, pessoalmente. Né? Eu posso falar aqui com o meu diretor, pedir, a forma de pedir diz muita coisa. Ele pode interpretar, olha só, ele pode interpretar de outra forma. Né? Às vezes, o emissor nem quer passar aquela imagem, né, grosseira na entonação da voz. Certo? Mas é o jeito de falar. Tá? Recentemente, eu recebi uma mensagem por e-mail e por WhatsApp. Né? De um profissional com a hierarquia acima da minha. Né? Me pedindo um favor, né, que eu comparecesse e tal. Só que escreveu em caixa alta, todas as letras maiúsculas, né, no WhatsApp. Né? No e-mail, algumas destacadas. Então, se foram destacadas ali, a gente imagina o quê? Opa! Como se estivesse gritando, como se estivesse ordenando, exigindo, mandando. Né? Então, cuidado em escrever de caixa alta, gente. Você vai escrever numa mensagem num grupo, em caixa alta, você já diz tudo. Então, evitem isso. Porque para o bom conhecedor de linguagem, significa isso. Certo? Outra coisa também, numa mensagem corporativa, uma mensagem da empresa, nunca abrevie a palavra. Quando escreverem, por exemplo, a partir de hoje, vocês, funcionários, irão, né, fazer alguma coisa. Não façam isso. Vão como profissionais técnicos em serviços jurídicos, ou até os outros alunos também, os outros técnicos. Nunca abrevie a palavra. Nós usamos isso em WhatsApp. Né? No WhatsApp a gente escreve. Né? Beleza. Né? Não é assim? Que os jovens se comunicam hoje, até adulto também, quando está escrevendo meus amigos. Beleza, Yuna. Né? Ou eu falo uma coisa e minha filha responde assim. É assim, TLD.
Eu acho que é. Não sei se é, Jackson. Tô ligado. Eu não sei se é. TLD. Aí eu olho assim, quando ela responde, eu seleciono e pergunto, o que é isso, minha irmã? Eu pergunto, minha irmã, fala direito comigo, com tua mãe. O que é isso aí? Aí ela, tô ligada. Gente, evitem isso. Você vai escrever para o seu filho, para seu irmão, né, para o seu pai, para sua mãe, ok. Mas uma comunicação no ambiente de trabalho, né, para o seu chefe, né? Professora Iuna, compareça à minha sala, a sala de reunião. Aí eu vou e respondo para o meu chefe. Beleza. Errado. Né? Eu não posso responder isso. Tá certo? Então, muito cuidado. Tá? Postura corporal, quando estiverem se comunicando com você, nada de funcionário, ou seu chefe, o advogado do seu escritório que você está trabalhando, ou o juiz, ou promotor, chega para você, né, chega para a Olívia, né, Olívia, protocole bem aqui esse processo. Aí a Olívia encostada na parede. Postura corporal. Né? Ou então está num grupo de amigos, de colegas de trabalho, no ambiente de trabalho, um conversando, o chefe conversando e cruzar o braço. Vai fazer reunião, entra na reunião, na sala de reunião, cruza o braço. Né? Ali é dizendo que não quer, não está prestando atenção, não quer comunicação. E às vezes nem presta atenção. Então esse cruzar o braço é se fechar para aquela informação. É se fechar para aquela informação, para aquela reunião. E está ali porque tem que estar. Tá? Muito cuidado. Bom, e a dispersão, nós vamos ver cada uma. Né? O receptor pode estar disperso, pensando, né, em outra coisa, e não presta atenção ao que você transmite. Né? E isso, entre outros motivos, pode ocorrer por falta de interesse. Né? A pessoa chega conversando com você, você não está nem aí. A pessoa chega conversando com você, você só, oi, e continua com o celular na mão. Certo? Tem gente que fala assim, continua no celular, ouve o que eu tenho que te dizer. Aí, lógico, a gente continua no celular por quê? Para não dar a entender que a gente está falando de alguma coisa. Mas quando um colega de trabalho, seu chefe, chegar para falar com você, você estiver no celular, deixa o celular de mão. Deixa o celular para trás. Certo? Presta atenção na mensagem. Linguagem. Muito comum esse tipo de falha na transmissão. O exemplo mais simples, tá? De citar é quando alguém usa uma linguagem muito técnica para explicar algo a um leigo nesse tipo de linguagem. Advogados, técnicos de informática. Né? Meio de comunicação. As pessoas se relacionam com o ambiente através de seus sentidos. Né? Por isso temos pessoas mais visuais, outras mais auditivas. Né? Tem pessoas que preferem conversando, olhar ali, olho no olho. Eu sou uma pessoa visual. Quando uma pessoa chega para mim conversando, um chefe chama, um colega de trabalho, eu gosto de olhar no olho. Tá? Outros não olham, fica ali, né? Prestando atenção. Só na questão auditiva. É lógico que quando eu estou olhando olho no olho, eu também estou ouvindo. Tá? Sendo assim, alguns têm mais facilidade para assimilar aquilo que veem, enquanto outras assimilam melhor aquilo que ouvem. Né? Assim como outras assimilam melhor fazendo. Né? Então, o quê? São pessoas numa relação interpessoal, num ambiente de trabalho, num processo de comunicação, né? São pessoas diferentes. Então, o meio que você vai usar para transmitir a informação também é muito importante. Certo? Entonação. Muitas vezes a entonação dada a alguma palavra na frase pode mudar o que está subentendido para o receptor. Né? Ele pode até mesmo pensar que você está sendo irônico ou falso de acordo com sua entonação. Outra coisa também eu ia falar assim, nós jovens, mas eu sou jovem. Eu ia falando, nós jovens temos a mania. Nós jovens, né, os professores mediadores, né, o professor assistente, vocês alunos, nosso diretor de imagem, nós jovens temos a mania, eu tenho certeza.
A pessoa fala com você, você responde só assim, ó. O que é isso aqui? Que resposta é essa? Né? Bom dia. Aí a pessoa... Isso aqui é como se dissesse assim, bom dia para você também. Ou então, obrigado. Beleza. Né? Então, cuidado, não respondam só com as figurinhas, não, gente. Tá? Tem gente que só fala com você no WhatsApp através de figurinha. Né? Eu nem olho. Eu nem olho. Ninguém gosta. Nosso diretor de imagem falando aqui, eu odeio. Ninguém gosta. Que comunicação é essa? Aí quando acontece a pessoa, tu nem me falou nada, você não disse nada, falei. Aí seleciona a figura como se estivesse falando alguma coisa. Não, vamos melhorar esse processo de comunicação. Né? Muito cuidado. Certo? Postura corporal. O corpo fala. O nosso corpo fala. Né? Você pode estar dando uma boa notícia, porém sua expressão facial diz o contrário. Né? O corpo curvado e cansado não passa informação visual de motivação. Tá? Portanto, se a mensagem for essa, com certeza a dúvida ficará na mente do receptor. Isso aqui é diariamente, gente. A sua postura fala muita coisa. Recentemente, eu fiquei impressionada. Né? Recentemente não, está com uns 3 meses. Né? Eu fui fazer uma avaliação física. Né? Cheguei na academia e um profissional de educação física, um personal me atendeu. Né? Prontamente. Um atendimento perfeito. Tá? E aí chegou, conversando comigo, pela minha postura, ele já foi falando, a senhora já faz alguma atividade, não faz? Aí eu, faço. Por quê? Não, pela sua postura. Né? Já a minha filha, ele disse assim, sua filha tem, ou é preguiça, ou tem algum probleminha, porque ela anda assim, parece estar curvada, cansada, triste. Né? Pela postura. Então, tem profissionais que já estão avaliando isso. Juízes, na hora da audiência, olha só, os juízes na hora da audiência, eles prestam atenção na postura do cliente, na postura do advogado, tá? Eles prestam atenção. Né? O pessoal da área jurídica, eles têm muita facilidade, né, em interpretar o que uma postura corporal está falando, está passando. Certo? O processo de comunicação dentro da organização, ou seja, dentro de uma empresa, dentro do ambiente de trabalho. Né? A comunicação dentro das organizações nem sempre foi valorizada ou reconhecida como uma ferramenta de essencial importância para o desenvolvimento e sobrevivência das organizações. Né? Segundo Bueno, e foi somente na década de 1990, que a comunicação deixa de ser apenas um conjunto de atividades realizadas de forma desintegrada para constituir-se em um processo integrado que orienta o relacionamento da empresa ou entidade com todos os seus públicos de interesse. Tá? A partir disso, a comunicação começa a ser entendida como estratégia para as organizações. A gente viu em aulas passadas que a comunicação hoje nas organizações está sendo, né, colocada nos planejamentos a longo prazo, nos processos a longo prazo. Por quê? Porque nós queremos uma melhoria contínua. Então, é uma estratégia para essas empresas. Tá? De acordo com o Kuhn, a função estratégica da comunicação organizacional tem por objetivo abrir os canais de comunicação entre as organizações e o público, em busca de confiança mútua. É assim que se conquista o cliente. Tá? Construindo a credibilidade e valorizando a dimensão social da organização, enfatizando sua missão e seus propósitos e princípios. Certo? A empresa pode ser encarada como um organismo vivo, tá? Pois ela vive em um processo constante de planejamento, implementação, avaliação, organização e direcionamento de suas práticas, segundo Pimenta. Tá? A autora diz que essa organicidade da empresa é um requisito importante para garantir o quê? Sobrevivência de um mercado altamente competitivo. Ora, se você, como técnico em serviços jurídicos, tem uma boa comunicação com o cliente, você tem que conquistar, porque vai fazer crescer a sua empresa.
vai fazer crescer o setor que você trabalha. Vai fazer crescer o seu órgão, o órgão que você trabalha. Tá? O bom atendimento, gente. A boa comunicação. E outra, você vai ser bem visto pelo seu superior. Tá? Ele não vai lhe largar nunca. Pode ter certeza disso. Certo? Adequação às inovações tecnológicas e transformações culturais, expansão ampliando vendas e lucros. A comunicação está intrinsecamente articulada a esse processo, tornando viável. Ela interliga os vários elementos, né? Indivíduos, grupos, departamentos, organicamente e projeta a qualidade desse processo para o público externo da empresa. Ok? Bom, Torquato, né? Defendeu que a função básica da comunicação na empresa é promover consentimento e aceitação. Portanto, é necessária uma estrutura bem definida e coordenação centralizada. Essa coordenação seria responsável pelas pesquisas, táticas, estratégicas, normas, canais, fluxos e planos de comunicação que estão inseridos no planejamento da organização. Tá? Matos argumentou que a comunicação em uma organização acontece de diversas formas. E nós sabemos que a comunicação acontece de diversas formas. E podem variar quando estão relacionadas a contextos diferentes. Elementos e tipos de comunicação que serão utilizados. Ela afirma que a comunicação se divide em 2 itens. A comunicação verbal e comunicação não verbal. Tá? Bom, segundo ainda esse autor, a comunicação verbal envolve trocas de conhecimento, experiência, participação e transmissão. E pode ser uma comunicação verbal interna e externa. A interna é quando acontece dentro da empresa. Externa ultrapassa os limites da empresa, ou seja, fora, tá, da empresa. Quanto à transmissão de mensagem, a comunicação ocorre de 2 formas. Eu posso transmitir essa mensagem de uma forma oral, só falando, tá? Ou de uma forma escrita, tá? Por e-mail, por mensagem em redes sociais, né? Por documentos oficiais, por declarações, por cartas oficiais, tá? A comunicação oral é importante. Tá? Muitas questões poderiam ser resolvidas por meio de um contato. Muitas questões são resolvidas por meio de uma conversa, por meio de um diálogo. E vocês vão fazer muito isso. Tá? Reuniões de integração, avaliação, análise, controle e feedback. As comunicações orais merecem muita atenção. Tá? Quanto aos tipos de comunicação a serem utilizados, elas podem ser formal e informal. E a comunicação não verbal? É aquela que passa a informação manifestando sentimentos, tá? Sem usar a palavra. Exemplo, balançar a cabeça. Né? Eu estou respondendo, a comunicação não verbal. Né? Se a Olivia me perguntar, professora, nós vamos ter aula à tarde... O pessoal da manhã pode assistir a aula pelo YouTube à tarde? Aí eu vou responder, ó, balançando a cabeça, que sim. Se não, eu falaria não. Né? Ou o dedo indicador para iniciar um não. Para indicar um não. A criança, quando vai fazer alguma coisa que não pode, o pai faz assim, ó. Então a criança já sabe que assim é não. Já associa o não ao dedinho. Tem criança que responde, não, como é o não? Né? A criança já associa isso. Geralmente não temos consciência nem controle voluntário de toda essa sinalização não verbal e as pessoas confiam nessa linguagem silenciosa, que fala da essência do ser humano, do que ele está sentindo, segundo Matos. Com relação a isso, o autor explica que raríssimas vezes falamos tudo o que pensamos. Realmente é raro a gente falar tudo o que a gente pensa ou que a gente sente. Mas tem pessoas que não estão nem aí e fala tudo o que pensa, o que sente, sem pensar antes de falar. Né? E aí ocorre um problema, uma divergência no processo de comunicação.
né? Mas para um bom entendedor, somos sempre capazes de demonstrar o que estamos sentindo, porque muito dessa sinalização não verbal não é necessariamente consciente e também não tem controle voluntário, certo? É possível perceber que, devido ao grande número de informações e relações interpessoais que ocorrem dentro das organizações, ter um setor que centralize essa atividade, né, é de grande importância para evitar ruídos e falhas na comunicação que possam prejudicar o negócio. Falhas e ruídos na comunicação prejudicam qualquer negócio, prejudicam qualquer relação interpessoal, seja ela familiar, seja ela no trabalho, seja ela com os amigos, tá? Segundo a autora, o setor transmitirá aos funcionários informações cotidianas, avisos, comunicados, jornal interno, tá? E já já a gente volta para dar continuidade a esse assunto.